Bom, pessoal, enquanto mais alguém entra, acho que já pode ir começando até, porque a gente tem bastante coisa para conversar hoje. Vou começar novamente agradecendo a todos pelas inscrições, pela presença. A gente sabe que é difícil conseguir esse tempo durante os dias sempre bastante ocupados, mas foi muito legal. A gente viu que teve bastante interesse no tema. Então, a ideia hoje vai ser contar um pouquinho para você sobre os principais pontos, né, que envolvem propriedade intelectual no marketing. Em primeiro lugar, vou me apresentar. Sou Luísa Tanger, sou sócia de propriedade intelectual aqui do Madrona Advogados. Hoje, ao longo aí da apresentação, vocês vão ver a participação também de dois sócios também da área, Lucas Espadano e Bernardo Santos. Eles vão falar um pouquinho sobre alguns temas. E acho que a maioria aqui conhece, muitos já são nossos clientes, né, do Madrona. Só para dar um contexto, nós do Madrona nós somos um escritório full service, né? Isso quer dizer que a gente atende aí essencialmente todas as áreas de direito empresarial, né? Então a gente atende muitas das empresas, às vezes não necessariamente ainda na área de propriedade intelectual e publicidade, mas tanto nas áreas de societário, né? Fusões e aquisições, tributário, direito público e puxando um pouquinho para o nosso lado também a área de propriedade intelectual, que também abrange tecnologia e inovação, e aí alguns pontos que a gente vai comentar ao longo de hoje. Bom, como eu adiantei, são muitos os temas que se relacionam entre propriedade intelectual e marketing. A gente teve que fazer um filtro, né, de alguns que são talvez mais comuns ou alguns que são bastante interessantes, mas é claro que a gente vai acabar tendo que passar mais rapidinho e também na esperança de termos um tempinho aí no final para perguntas. Geralmente, esse tipo de evento a gente gosta de fazer bastante participativo com as perguntas durante a apresentação, mas como o cronograma está um pouco apertado, considerando a quantidade de temas que a gente gostaria de abordar, hoje a dinâmica, a gente vai falando, contando um pouco sobre cada um, e vamos deixar um espacinho no final para vocês fazerem perguntas. Mas podem ir fazendo suas perguntas enquanto a gente fala pelo Q&A ou pelo chat. O Q&A é até mais fácil, que a gente consegue filtrar. Então já podem ir enviando as perguntas ao longo da apresentação que a gente endereça isso ao final e, eventualmente, se não der tempo, depois por e-mail ou em um contato direto com você. Bom, acho que o primeiro passo que a gente pode, para começar essa conversa, é sobre o que é propriedade intelectual. Nem sempre o conceito é óbvio, né, ou claro para todo mundo. E nesse caso, enquanto a gente estava montando a apresentação, eu até vi uma dessas imagens, vocês vão ver que muitas das imagens elas vão conversar muito com o que a gente vai falar, tanto em razão da origem delas, né, de como elas foram criadas, e nesse caso, acho que resume bem propriedade intelectual, né, que é a tornar ideias em um ativo que você consegue ver, que se manifesta, né, um ativo mais concreto. A propriedade intelectual, então, ela vai lidar com as criações humanas. E esse humano aí já é particularmente interessante porque entra nas discussões que estão tendo, que com certeza vocês já viram aí na mídia, que é a questão da inteligência artificial, né? Se a máquina pode ser considerada um criador, como ficam os direitos de propriedade intelectual, e a gente vai abordar um pouquinho disso também lá na frente. Mas hoje aqui vamos pensar nessa lógica de criações humanas. Dentre elas, uma das que talvez seja das mais populares são as marcas. Né? As marcas são aquele sinal distintivo de um produto ou de um serviço que faz com que o consumidor saiba muito a procedência daquilo. Né? Ele associa a marca à empresa, ele associa a marca a uma reputação, e é hoje um dos ativos mais importantes, inclusive do ponto de vista financeiro das empresas. Além disso, a gente também tem as patentes. As patentes, elas têm a ver com invenções, com criações, podem ser processos, podem ser produtos. Vamos pensar assim, por exemplo, em alguém que cria uma fórmula de um remédio, por exemplo, essa fórmula, alguém que cria um equipamento para determinada função. Esse equipamento também pode ser protegido por patente. Existem alguns requisitos, né, que geralmente estão muito em torno de ser algo novo e de ser algo que não é óbvio, né, que seria um pré-requisito para essa proteção, mas são também ativos de propriedade intelectual muito importantes, né? E até um ponto, todos esses ativos eles vão ter em comum, esses ativos que a gente vai conversar, é que o direito ele concede um direito de exclusividade para as pessoas que criam. Então, a propriedade intelectual ela vai conceder, na maioria dos casos aqui,
um direito de exclusividade naquilo. Então, se eu registro uma marca, eu vou ter o direito de usar exclusivamente aquilo e impedir que os outros usem. Se eu consigo a patente de uma invenção, eu vou conseguir também, durante um período de tempo, ter exclusividade sobre aquilo que eu inventei. Isso é bom em termos de retorno financeiro, né? Teve um desenvolvimento ali, teve gasto no desenvolvimento desse ativo. A gente geralmente fala ativo, ao mesmo tempo eu tenho aquela segurança ali de explorar aquilo no mercado durante um determinado tempo sozinho, em regra. Além disso, tem também os desenhos industriais, que eles vão ter muito a ver com o design, né? O design de um produto, por exemplo, estampas, isso é protegido por desenho industrial, e também programas de computador, que também são protegidos por propriedade intelectual. Esses 4 primeiros, eles são registrados no INPI, que é o Instituto Nacional da Propriedade Industrial, que vocês vão ver a gente falando um pouquinho também. E eles têm essa principalmente, né? O software ele vai ter uma característica um pouco mais de direito autoral, que a gente vai falar agora, mas os outros 3, a patente, o desenho industrial e a marca, tem muito a ver com o que vocês já devem ter ouvido falar, que é a propriedade industrial, né? Ela tem a ver ali com o produto, com o negócio. Bem, direitos autorais. Os direitos autorais que vão estar, talvez, ainda mais conectados com o que a gente vai conversar aqui hoje, eles são as criações que têm a ver com composições musicais, com obras literárias, obras artísticas, coreografias, também personagens. Isso também tem uma proteção no âmbito da propriedade intelectual, que é o chamado de direito autoral. Além disso, exemplificamente, como a gente não colocou aqui todos os ativos, eu coloquei aqui cultivares, que é também para ver que é tão amplo, que inclusive variedades de plantas, que são frutos de melhoria genética, também estão no âmbito da proteção da propriedade intelectual, que são os cultivares, e também existem direitos correlatos, que não são assim, uma marca, uma patente, mas tem muito a ver com esse âmbito da propriedade intelectual, que são os direitos de imagem, por exemplo, a gente vai falar bastante disso hoje, e a concorrência desleal, que é a forma de reprimir práticas desleais no negócio. Né? Então, um aproveitamento da reputação do outro e coisas desse tipo. O uso de sinais distintivos semelhantes, o uso, às vezes, de um layout, de uma identidade visual que remete muito a um concorrente, de forma a confundir, talvez, o consumidor. Isso tudo pode entrar aqui na concorrência desleal. A ideia hoje não é, né, falar só sobre os direitos de propriedade intelectual, então a gente já entra em onde isso conversa com marketing. E conversa em muitos aspectos. E aqui, marketing, acho que é até legal a gente falar que aqui hoje a gente tem gente de empresa, tem advogados, tem gente de agência, de publicidade, e isso vai valer em todos os casos, né? A gente sabe que o trabalho relacionado ao marketing, ele tem um braço que é o de desenvolvimento de marcas, de slogan. Isso aí, só da gente falar em marca e slogan, a gente já remete ali a um ativo protegível por propriedade intelectual. A identidade visual, então, quando a gente fala no design, no layout de alguma coisa, no conjunto de cores, também tem esse tipo de proteção. Aqui a gente fala em as postagens em redes sociais ou em sites, as campanhas publicitárias, as obras publicitárias, os textos comerciais, aqui no sentido um texto de apresentação da empresa, um press release que é feito, um texto que vai entrar ali na proposta que a empresa vai mandar. Isso tudo são conteúdos que são criados e que podem ser protegidos por direitos de propriedade intelectual. Então, do ponto de vista assim, de quem criou, né, ter uma exclusividade, e que também, durante essa elaboração, tem que levar em consideração direitos de propriedade intelectual de outras pessoas. Então, TI também está ali no meio. E 2 outros pontos que é legal a gente comentar. Um é até quando a gente fala da contratação. Aqui coloquei contratação de agências, mas poderia ser também as agências fazendo contratos com clientes. Aqui dentro tem uma série de direitos de propriedade intelectual que a gente também consegue observar. Inclusive, quem vai ser dono daquele conteúdo, o que está sendo usado para gerar aquele conteúdo, tudo também a gente pode estar falando. E por último, questão de ações promocionais, que vão desde eventos que você faz, as ativações que hoje em dia são muito comuns, e inclusive concursos culturais, promoções comerciais, distribuição de prêmios, que a gente vai, se tudo der certo, falar um pouquinho também mais para frente. Aqui um exemplo, só para a gente ver
quanto de propriedade intelectual está, às vezes, em um anúncio, por exemplo. Então, aqui a gente tem um anúncio, poderia estar numa revista, e até um ponto, a gente vai usar vários casos reais, a gente quer focar muito em mostrar na prática como essas coisas funcionam, tá? Então, aqui, por exemplo, é um anúncio real, e não quer dizer que a gente tenha a ver com essas empresas, não quer dizer que a gente participou de todos esses casos e nem que a gente está falando de certo e errado. Vocês vão ver que em marketing tem muita coisa numa zona cinzenta. Mas a gente vai conseguir ter exemplos e casos para discutir aí ao final. Aqui no caso, por exemplo, uma propaganda da Chanel, né, do Chance, e a gente consegue ver que nessa propaganda eu tenho direito de personalidade, que é, por exemplo, o direito de imagem da modelo, tenho direitos autorais sobre a propaganda em si, sobre a fotografia que aquele fotógrafo fez, tenho marca tanto na embalagem que está mostrada, quanto na publicidade em si. Posso ter uma patente, por exemplo, num mecanismo de spray de um perfume, posso ter um desenho industrial, ou até uma marca tridimensional num formato da embalagem. Então, só de olhar um instrumento publicitário, né, uma obra publicitária, a gente consegue ver que tem vários direitos que são visualizados. E a mesma coisa no ambiente digital. Então, aqui a gente pegou um exemplo de uma página do Instagram do McDonald's. Aqui é até uma montagem, não é a foto, a gente pegou vários posts e montou, que a gente consegue ver direitos de imagem de modelo, a gente consegue ver o uso de trends, então, assim, um pouco de seguir, né, aquilo faz o post voltado para a empresa, a gente consegue ver paródia ali no Met Gala, consegue ver o uso de inteligência artificial, né, ou pelo menos remeter ao uso de inteligência artificial, como no uso do bonequinho, né, com os objetos relacionados, personagens, marca. Então, assim, tanto no meio físico quanto no meio digital, esses direitos aí eles vão aparecer com bastante frequência. Agora, entrando em si em alguns dos pontos que vocês certamente observam no dia a dia aí das atividades. Em primeiro lugar, as marcas, né? O desenvolvimento das marcas, a gente sabe que ele, às vezes, tem quase ou tanta relevância quanto o produto em si que aquela marca vai designar. A questão é que a marca, quando ela é uma marca forte, ela vai fazer com que o consumidor associe ali várias qualidades daquele produto, e quando eu tenho uma proteção dessa marca, eu vou ter a exclusividade sobre ela. Então, eu consigo que outros não utilizem. A proteção da marca, em muitos casos, é muito relevante. E aí entra um ponto que, como você consegue proteger essa marca, né? Essa marca ela é protegida no INPI e ela precisa seguir alguns critérios para ela ser protegida. E, em geral, os principais seriam: ela tem que ser distintiva, ou seja, ela efetivamente tem que ser algo que vai distinguir aquele produto ou serviço dos outros, e ela tem que estar disponível, ou seja, ela não pode ser igual a uma que já esteja registrada. Um exemplo de uma marca não distintiva é café para um café. Então, eu tenho um nome, um café que chama café, dificilmente isso vai ser distintivo. A não ser que eu tenha um elemento, às vezes, figurativo, um logo que vai junto. Mas, quando eu coloco um café que vai chamar rosa, eu não tenho a ver com aquele produto, eu já estou chegando num âmbito de distintividade um pouco maior. Então, quanto mais distintiva, né, não ser, que isso quer dizer não ser genérica, não ser descritiva, né, não ter a ver com aquele produto diretamente. Ela até pode ser evocativa, mas não ser exatamente igual àquele produto. Isso tudo faz com que eu tenha mais chance de ter exclusividade na marca. E, por outro lado, ela tem que estar disponível. E aqui o disponível não é ter uma marca idêntica já registrada. É mais amplo que isso. A marca, quando ela é protegida para aqueles serviços ou produtos que eu estou designando. Então, proteger uma marca para artigos esportivos não quer dizer que eu tenha exclusividade na marca para restaurante, tá? Eu poderia até ter marcas iguais para serviços diferentes, mas eu preciso que não tenha, para aquele tipo de serviço ou produto, não tenha nada igual ou parecido já registrado. Tá? Então, muitas vezes a gente vê casos de clientes, né, que falam: não, mas não tem nada exatamente igual, tem só uma que muda uma letra, né, ou está no plural, ou está em inglês.
isso tudo é difícil a chance de ser considerado diferente. Então, quando a gente pensa numa marca, a gente vai pensar nessas coisas. Tem que ser diferente do que já existe, principalmente se registrado no INPI, e eu tenho que tentar fugir do que é genérico ou pouco distintivo. E aí é onde entra um ponto super importante. O processo perante o INPI para o registro, ou seja, para você obter exclusividade, é lento. Tem levado aí cerca de... Já melhorou muito, assim, do que era, por exemplo, 10 anos atrás, mas acaba que você fica aí mais ou menos 1 ano e meio esperando essa resposta. E muitas vezes, imagina se você lança um produto confiando que aquela marca vai ser registrada. Depois você vai esperar 1 ano e meio, aquele produto já está no mercado. Só depois de 1 ano e meio você descobre que ela não pode ser registrada, porque, por exemplo, o INPI identifica uma outra marca ou identifica que aquela marca não é distintiva o suficiente. Eu posso ter aí um cenário de ter que interromper o uso da marca, se a gente identifica que um terceiro já tem a marca, né? De ter que mudar essa marca quando o produto já está lá na frente no mercado, que acaba tendo dispêndio de tempo, às vezes do ponto de vista do marketing isso não vai funcionar essa mudança, então acaba criando algumas dificuldades. Nesse contexto, o que a gente recomenda é uma busca prévia. E a gente trabalha muito, e essa busca prévia lá no começo. Então, trabalhar junto com a concepção da marca. A gente faz isso muito com agências de publicidade que são nossos clientes. Então, às vezes, eles pensam em 3 marcas para recomendar para o cliente, manda para a gente faz uma análise da viabilidade de proteção dessas marcas, e às vezes até já descarta uma ou duas, né? Porque na hora que a agência pega e fala, ó, tem 2 aqui que não tem boas chances de registro, então eu não vou recomendar para o cliente, vamos nessa. Né? E às vezes, interno de empresa, a mesma coisa. Fala, olha, a gente vai lançar um produto novo, estou pensando nessas 2 marcas. Dá uma olhada aí e vê qual você acha que tem mais chance de registro. A gente também faz isso, e isso é recomendável, porque aí você tem mais segurança na hora de fazer esse pedido. E um ponto super legal. Recentemente, no finalzinho do ano passado, o INPI passou a admitir o registro de marcas que tenham slogan. Então, o sinal de propaganda, que antes não era possível de registrar como marca, hoje em dia ele é. Então, isso é muito positivo, porque você passa a ter... É um elemento distintivo o slogan, né? Hoje em dia, a maioria deles é bastante distintivo e você ter exclusividade sobre ele conta muito. Então, hoje já pode ser registrado. Então, quem tem aí slogans que usa, mas ainda não registrou, é uma oportunidade para isso. É só importante lembrar que tem que ser distintivo. Então, por exemplo, você colocar o melhor sapato do Brasil para sapato, dificilmente você vai conseguir um registro, mas se você coloca alguma coisa como esse da Nike, que tem aí no exemplo, por exemplo, um Just Do It, ele não está relacionado ao artigo esportivo, por exemplo, é um slogan que tem uma distintividade. O INPI dá exemplos como, por exemplo, busque seu sonho para roupas ou alguma coisa assim. Então, slogans distintivos, eles podem ser protegidos. Vocês vão ver que ao longo dessa apresentação a gente sempre vai jogar alguns exemplos. E aqui, por exemplo, em relação a slogan, a gente tem decisão do CONAR, que chegou a pedir a alteração do slogan de uma campanha da Fiat, porque numa campanha da Renault, um slogan semelhante já tinha sido usado. E aqui é importante a gente lembrar que o CONAR é o Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária. Então, o meio publicitário ele tem essa peculiaridade, né, de ser um meio autorregulamentado. Então, ele tem um órgão que, inclusive, julga esse tipo, as condutas que vão contra o código de ética desse meio. Então, é muito interessante, a gente vai ter algumas sessões legais do CONAR aqui, para todo mundo se atentar. Então, que além da lei que é aplicável à publicidade, então, o Código Civil, a Constituição e tudo, a gente também tem essa autorregulamentação do setor, né? Que a gente pode pensar que é um regulamento, é uma lei ali, né? Que é feita pelo setor para o setor. Então, é uma dinâmica bastante interessante, específica da publicidade. Outro exemplo também de usos de slogan da Record, numa campanha da GE e por aí vai. Outra coisa que é muito pertinente para publicidade, uso de imagens, nomes e vozes. Quando a gente vai fazer uma campanha, né, ou quando a gente vai fazer qualquer tipo de obra, é muito comum, né, que você vai usar uma foto de alguém, ou o nome de alguém, ou até às vezes uma foto, uma imagem ali, um vídeo, né, uma filmagem de alguém. Os direitos, isso são direitos da personalidade, né? Então, a imagem, o nome, a voz, tudo aquilo que está ligado à pessoa. É um direito que é protegido, inclusive, pela Constituição, além do Código Civil. Então,
que isso quer dizer na prática? Que eu preciso de autorização para poder usar. Né? Ninguém pode usar a minha imagem sem que eu autorize que ela seja utilizada. Além disso, quando eu falo de uma imagem, geralmente eu também tenho direitos autorais envolvidos de outras pessoas, que é, por exemplo, o direito autoral do fotógrafo. Uma foto é uma obra protegida por direito autoral. Então, eu tenho ali tanto o direito de imagem da pessoa, quanto o direito do fotógrafo em relação à foto. Então, eu já tenho aí, em linhas gerais, duas autorizações que eu preciso obter para poder usar aquilo. E por isso, por exemplo, é tão importante quando a gente faz os contratos com essas pessoas, né? Então, eu tenho que ter ali a autorização da modelo, né? No contrato dela vai estar cedendo os direitos da imagem dela. No meu contrato com o fotógrafo, ele também vai estar cedendo os direitos ali da imagem, é, das fotos que ele tira para mim. E esse ponto é até interessante, porque em propriedade intelectual, em relação a alguns ativos, a gente tem previsão expressa na lei que fala que, por exemplo, o que um empregado criar, que tem a ver ali com as atividades dele, se ele cria uma tecnologia nova ou um produto, isso vai ser da empresa. Isso está claro, por exemplo, na lei de propriedade industrial, em relação à patente. Em relação a software também, tem uma previsão semelhante. Né? Então, o funcionário que cria ali um software, ele é um desenvolvedor, aquilo vai ser da empresa que contratou. Na lei de direitos autorais, não existe essa previsão expressa. E a lei de direitos autorais, ela é bastante restritiva em relação à cessão e licença, ou direito de uso, né, autorização de uso de direito. Tem que estar tudo muito explícito. Então, é um cuidado super importante. Vai contratar um modelo, vai contratar um fotógrafo, a gente cuidar desses direitos, tanto dos direitos autorais, quanto dos direitos de imagem. E aqui vai ter um exemplo, inclusive, na sequência de casos concretos, que vão dizer, inclusive, quando eu estou usando a foto de um aluno, quando eu estou falando de uma instituição de ensino, a foto de um funcionário, quando eu estou falando de uma empresa, que é muito comum que isso aconteça, né? No site do escritório, por exemplo, tem as nossas fotos. Às vezes tem um evento que tira uma foto e tem ali, o Bernardo, por exemplo, está fazendo uma apresentação, vai ter uma foto dele ali fazendo, dando uma palestra. Então, isso é importante. Outro ponto super importante aqui. Muitas vezes são usadas bases de imagem, né? Os sites que às vezes eles são pagos, inclusive, que tem lá um monte de imagens, inclusive imagens de pessoas. Aqui é um cuidado muito importante. Não é incomum que na hora que a gente abre, vai estar lá, uso gratuito das imagens, sem pagamento. Existem licenças específicas nesse site. Então, e às vezes depende, inclusive, da assinatura que você tem. Então, muitas vezes, na hora que você vai fazer essa assinatura, ou que você vai usar um site gratuito, é muito importante que você leia os termos de uso, né, as políticas de uso daquilo, porque elas vão especificar, por exemplo, que você pode usar as fotos, mas para fins não comerciais. E se isso estiver escrito lá, eu posso ter um problema na hora de usar isso numa obra publicitária. Às vezes eu tenho um direito de uso daquela imagem, mas desde que eu cite expressamente ali do lado dela quem é o autor, quem tirou a foto, por exemplo, o fotógrafo. Né? Então, eu tenho limites de uso, mesmo nas bases de dados pagas, que é muito importante estar atento. Não é incomum que também as empresas tenham problema com isso, e até um ponto importante que vai valer. Hoje em dia também tem sido muito comum que nos casos, né, a gente vai ver aqui alguns casos de violação ou nos casos que vão para a justiça e acabam resultando numa indenização, por exemplo, por uso indevido de uma imagem ou por uso indevido de uma marca, que todo mundo que participe da criação seja punido. Então, tem sido vista, muitas decisões são vistas que abrangem tanto a empresa que fez a publicidade quanto a agência que criou aquela publicidade. Então, numa obrigação solidária. Então, acho que isso é também importante a gente lembrar, porque está todo mundo junto e por isso a importância também de trabalharem efetivamente juntos, né? De ter uma alocação de responsabilidade quando é feito um contrato, de ter essa garantia que não tem violação de direito. Exemplos, a gente vai sempre ter vários exemplos aqui, depois a gente compartilha esses slides com vocês para vocês poderem olhar com mais calma, mas alguns exemplos aqui de problemas, de processos que decorreram do uso indevido de imagem, de voz. Então, por exemplo, aqui no caso do Luciano Huck foi nome.
Então, pegaram uma reportagem de revista que ele falava que tinha comprado um apartamento e usaram na publicidade da construtora. E isso foi considerado pela justiça como uso indevido do nome. Tem um caso nos Estados Unidos que envolveu o Pelé e o uso de sósia, também super interessante. Então, era alguém parecido com um lance de futebol que, segundo, né, as alegações, era semelhante a algo que remetia ao Pelé. Aqui é interessante que o contexto nesses casos vai ser muito importante. Esses casos terminam em acordo. Vários casos aqui terminam em acordo, mesmo tendo ido para a justiça. Mas nesse caso, uma coisa que pesou foi o fato de que havia tido uma negociação com o Pelé antes dessa propaganda sair. Então, tentaram negociar com o Pelé, não conseguiram, e na sequência saiu a propaganda com esse sósia. Então, também vejam que não é só aquela publicidade específica, às vezes o contexto todo é importante. E aqui, dois casos, né, que eu mencionei por alto. Um que foi uma academia que teve que indenizar a aluna, porque fez um filme da academia, a aluna estava fazendo um exercício, pôs isso numa rede social. Ela não autorizou, ela entendeu que não autorizou. E a construtora, a mesma coisa, uma construtora filmou uma obra numa estrada, os próprios funcionários, não era nem propaganda em si, era uma obra demonstrando o estágio, era um vídeo demonstrando o estágio da obra. E isso também foi considerado como uma violação do direito daquele funcionário que entendeu que não deu os direitos de uso de imagem. E aqui é legal pensar que nesses dois casos, principalmente no caso da aluna, tinha um contrato de adesão que ela assinou quando ela entrou na academia, que tinha uma cláusula de direito de uso de imagem. Mas a jurisprudência entendeu que aquilo precisava ser muito mais claro e destacado para ela saber para ela concordar que a imagem dela poderia ser utilizada. Isso é o tamanho da importância que a imagem tem, que esse direito tem, direito constitucional. Então, até nisso, né, nos contratos, por exemplo, o jurídico que está aqui, né, nos contratos que às vezes estão ali num finalzinho ali, uma cláusula de cessão de imagem que não tem muito a ver com o restante, é importante tomar bastante cuidado com isso, porque existem casos em que essa cláusula não foi considerada suficiente por estar, por exemplo, num contrato de adesão. Quando a gente fala de música, também um raciocínio semelhante. As músicas, elas são protegidas por direitos autorais e direitos conexos. Então, aqui você tem um fecho de direitos naquela música. Você tem o direito à gravação, tem o direito do compositor, tem o direito do intérprete, tem o direito do produtor. Então, você tem, assim, do que tocou o instrumento. Então, são muitos direitos que estão ali englobados em uma música. E aqui também é muito comum que os termos de uso das plataformas e das bases de música prevejam hipóteses específicas em que as músicas podem e não podem ser usadas. Então, para dar um exemplo, o Spotify, ele tem expressamente nos termos de uso dele que ele não é para fins comerciais. Então, mesmo a versão paga do Spotify. Então, não é incomum também, já vimos vários casos que às vezes usa aquilo para fazer num estabelecimento comercial, por exemplo, o Spotify fica tocando, né? A princípio, isso não pode acontecer, porque está vedado nos termos de uso do Spotify. A mesma coisa pegar uma música do Spotify para usar num vídeo, por exemplo. O Instagram também tem previsão semelhante em relação às músicas que estão autorizadas. Eles até explicam que os contratos eles são feitos de maneira bastante específica, que é para os usuários usarem aquela música nas postagens não comerciais. Então, não é essa a autorização que eles têm daqueles titulares dos direitos autorais. Então, aqui tem esse ponto até em destaque, que é você ter uma licença não quer dizer que você pode usar para qualquer coisa. Tá? A licença ela vai ter seus limites. Então, cada vez que for pegar, mesmo numa base de dúvidas, mesmo numa base de música, checar ali se aquilo ali pode ser usado para fim comercial, se eu preciso ter algum cuidado em relação àquilo, se eu não posso editar a música. Tem vários cuidados que precisam ser tomados nessa hora. E aqui também é a regra, tem direito, eu preciso pedir autorização. Alguns exemplos também de uso indevido em propaganda, uso indevido em postagem. Agora, tem um exemplo que eu acho particularmente interessante, que é esse do Tim Maia. Nesse caso, foi uma marca que usou frases de músicas, refrões de músicas do Tim Maia em camisetas. Então, não era nem a reprodução da música no sentido da canção, né, do som. Era uma frase da música, que as letras são protegidas por direitos autorais também. Então, estava numa camiseta, sem autorização prévia, e aquilo foi considerado como uso indevido de música.
Então, esse acho que é um ponto legal que, mesmo quando a gente não está usando a música em si, se a gente está usando ali trechos, frases, pode também ser uma violação de direitos autorais. Personagens e filmes, eu estou falando bem rapidinho, esses três primeiros temas, eles são bastante interligados. Então, quem tiver dúvida, vai incluindo aí no chat ou no Q&A, por favor. Personagens, a mesma coisa. Eu tenho direitos ali sobre eles, eu tenho direitos sobre filmes, e isso aqui vai conversar bastante quando a gente falar lá na frente sobre memes e sobre conteúdos que ficam viralizados. Os direitos existem, então eu não posso usar um personagem sem que eu tenha direito. Isso aqui vai valer para tudo, vale para campanha publicitária, vale para empresa que faz festinha infantil e vai fazer o personagem, vale para a empresa que faz roupa e usa o personagem. E o exemplo aqui, por exemplo, esse da Peppa Pig. Peppa Pig, quando a gente estava montando a apresentação, a gente inclusive viu muitos exemplos de infração, né? Virou um personagem muito comumente utilizado para artigos infantis e tem muito processo. Então, aqui era o uso da porquinha em roupas infantis. E a comerciante ela foi processada e foi obrigada a indenizar por uso indevido. Aqui está uso indevido de imagens, na verdade é o violação de direitos autorais sobre a personagem, né? A imagem da personagem. Tem outros casos também, tem um caso do Carlinhos Brown, que usou uns personagens, e isso aqui tudo tem muitas discussões por trás. Aqui no caso tinha uma discussão se ele também foi coautor, mas também teve um caso de violação, e o caso da Carreta Furacão, que é famosa por usar personagens, né, nas suas coreografias, e aqui houve um processo dos herdeiros do Fofão por uso indevido da imagem do personagem. Então é legal ter isso em mente, e porque a gente sabe que é muito comum, às vezes, quando tem o lançamento de um filme, por exemplo, a tentação de usar um trecho do filme ou usar os personagens ali para alguma finalidade, mas tem que lembrar que eles são protegidos por direitos autorais, então isso tem que entrar na conta, né? Assim, pesar também na decisão. Estou falando bem rapidinho para dar tempo também de chamar aqui os meus sócios para conversarem um pouquinho. Nesse ponto específico do uso da inteligência artificial, quem vai conversar com vocês é o Bernardo Santos, o meu sócio aqui da área de IPI. O Bernardo fica muito focado na parte de tecnologia, então inteligência artificial e também na parte de proteção de dados. E ele vai poder contar um pouquinho aqui para a gente sobre essa conexão também, né? E qual é a relevância de discutir esse tema de IA no âmbito da publicidade. Então, obrigada, por favor. Obrigado, Lu. Bom dia, pessoal. Muito bom estar com vocês aqui hoje. Bom, inteligência artificial é um assunto do momento, né? A gente vê a inteligência artificial e antes muito chamada de machine learning, mas agora esse rótulo acabou ganhando mais projeção, usada em diversos setores e diversas práticas que se conectam com a atuação publicitária. Então, a gente pode pensar desde a análise de campanhas, grandes dados de campanhas para monitorar o desempenho daquela campanha em redes sociais, em alcance de público-alvo, entender que tipo de postagem tem mais eficácia, gera mais resultado, conectar isso com aumento ou diminuição de vendas. Isso já era uma prática que a gente via com uma certa frequência no setor de publicidade. Nos últimos anos, com a explosão aí das inteligências artificiais generativas que geram conteúdo, isso vem impulsionando diversas práticas do setor publicitário de uma forma muito impactante. Então, a gente vê, inclusive, o uso dessas ferramentas para gerar texto, criar músicas, vídeos, imagens. Então, isso potencializa, né, a capacidade das empresas de gerarem campanhas publicitárias de uma maneira extremamente impactante. A título de curiosidade, recentemente, uma grande empresa de tecnologia, né, a Meta, anunciou que o plano deles num futuro muito próximo, construir campanhas publicitárias customizadas para cada usuário a partir dos produtos que vão ser oferecidos. Ou seja, a IA vai gerar uma propaganda para cada usuário, né, com base nos gostos daquele usuário que impacta e tentar segmentar, né, a base de dados de uma maneira bastante customizada. E o plano, né, a promessa é que a ferramenta criaria tudo, né? Desde as imagens, som, vídeo, tudo que precisa ser criado para aquela campanha.
Isso traz, evidentemente, algumas preocupações da perspectiva jurídica. A primeira delas é o risco de violar direitos de terceiros, né? Especialmente quando a gente fala de inteligências artificiais generativas. Então, aqui a gente está falando de ChatGPT, Gemini e as ferramentas mais especializadas, como Suno para criar música, ou Vio do Google para criar vídeos. Como que essas ferramentas são construídas? Via de regra, elas fazem uma grande raspagem de dados que estão disponíveis na internet, mas que, como a Luísa muito bem explicou, estão protegidas por uma série de direitos. Fazem essa raspagem, treinam, né? Fazem um aprendizagem da ferramenta de IA a partir da análise de um grande volume de informações, e a partir disso ela consegue construir novas obras, vamos dizer assim, novas criações, a partir dessa análise de grandes volumes de dados. O que isso carrega em termos de risco? Primeiro, é o risco de que o próprio treinamento viole direitos dos criadores daquelas obras que foram utilizadas. Inclusive, a gente já vê algumas discussões e, em alguns setores, alguma tendência de os criadores de ferramentas de IA fazerem acordos com os detentores de direitos para poderem usar aquelas criações para fins de treinamento. Mas a gente tem também uma outra camada que se conecta com a potencial violação de direitos de terceiro, que é o próprio resultado gerado pela ferramenta de IA. Isso pode acontecer por dois motivos. O primeiro é porque a ferramenta foi treinada com base em obras, né, já existentes. E ela pode, ao criar uma nova obra, reproduzir elementos centrais daquelas obras usadas para treinamento. Então, existe um nível de incerteza acerca da originalidade daquele resultado, o que pode gerar uma discussão sobre a violação de direitos dos criadores das obras originais. E uma segunda camada que está um pouco mais conectada com o fator humano. O próprio prompt, né, a instrução para a ferramenta criar determinado resultado, pode induzir a ferramenta a gerar uma obra que viole direitos de terceiros. Então, se eu peço para que se crie uma peça publicitária com um personagem X da Pixar ou da Disney, ou muito parecido, uma canção muito parecida com uma canção do Michael Jackson, esse resultado já pode representar uma violação a partir do momento em que ele traga ali elementos de obras que estejam protegidas. Então, acho bem importante atentar para esses aspectos. A gente tem um segundo aspecto que é bem relevante, que é acerca do direito de uso dos resultados. Primeiro, só para trazer para vocês, existe uma grande discussão, muitos debates que ainda não estão resolvidos, que é se essas obras geradas por IA, elas de fato são protegidas por direitos autorais, porque elas são criações humanas, não são, ainda tem uma discussão muito filosófica sobre isso. De todo modo, como mecanismo de precaução, é no mínimo importante checar os termos de uso da ferramenta de inteligência artificial generativa que está sendo usada, para checar se aquele resultado pode ser usado para fins comerciais. E algumas ferramentas vão trazer nos seus termos até uma diferenciação entre modelos gratuitos e pagos. Então, o gratuito não permite o uso do resultado para fim comercial, enquanto o pago permite. Então, muito importante atentar para esses aspectos, porque ainda não há uma definição se essas obras são protegidas ou não, se isso vai, de fato, ser regulado pelos termos de uso, mas, por enquanto, existe um risco de se utilizar aquilo para uma campanha e acabar violando os termos de uso da plataforma que foi usada para gerar o conteúdo. Por fim, como a gente não tem tanto tempo, eu queria trazer um outro aspecto que está mais relacionado ao uso dessas criações nas campanhas. Uma boa prática, sem dúvida, é identificar conteúdo que tenha sido gerado por IA como gerado por IA. A gente teve um caso emblemático que foi levado ao CONAR, que foi aquela campanha publicitária da Volkswagen com a Elis Regina. E na decisão, o CONAR sinalizou uma recomendação de que, nos casos em que possa haver confusão do consumidor, o conteúdo gerado por IA deveria ser identificado. Ainda não há uma regra muito clara sobre isso. O PL que está agora na Câmara sobre inteligência artificial caminha nesse mesmo sentido, de direcionar
a uma identificação do que seja criado por IA. Então, no mínimo, nós temos um direcionamento aqui de uma boa prática de sinalizar conteúdos que tenham sido gerados por IA, especialmente nos casos em que isso possa trazer alguma confusão para o consumidor, né? Confundi-lo acerca de como aquilo foi gerado. Bom, é isso, gente. Tem muito assunto para falar quando a gente traz IA para o tema, ele se conecta com praticamente todos os temas, e estou aqui mais que à disposição para a gente conversar mais sobre esse aspecto. Obrigado, gente. Obrigada, B. IA é o tema do momento, e vocês vão ver que mais para frente vai conectar com outras coisas que a gente está falando aqui também. Aqui eu até mudei um pouquinho antes do B terminar de falar, desculpa, B, que alguns casos que a gente. É isso, é novidade. Então, tem muita polêmica e alguma coisa de caso efetivamente discutido, especialmente lá fora. Então, só para ter uma ideia aí, tem Elon Musk sempre nas polêmicas, né? Que foi, parece que teve uma acusação que ele usou um, uma IA gerando cenas que pareciam do filme Blade Runner para promover Tesla. E esse caso parecido com aquele do Pelé, parece que tem um contexto de prévia negociação que não deu certo e de repente apareceu o filme publicitário ali lembrando. E você tem gravadoras também processando empresas de direito autoral, tinha até uma, acho que eu não coloquei aqui, que tinha uma frase, acho que era da Scarlett Johansson, falando o quanto ela ficou surpresa quando a IA falou um texto igual a ela. Então, tem algumas coisas aí que são bem interessantes do ponto de vista de casos, né, ou de polêmicas que envolvem inteligência artificial. O próximo que a gente vai falar um pouquinho aqui é o slide preferido do Lucas, que daqui a pouco vai falar com a gente, que é o de memes, de trends e de conteúdos virais. Não vou nem entrar um pouco em definições, porque são definições que às vezes elas até se misturam um pouco. A gente estava até conversando com algumas pessoas do time, a Flávia e a Luísa, inclusive, muito obrigada, ajudaram demais na apresentação e nas pesquisas aqui. E a gente vai falar, qual a diferença de um meme, de uma trend, do conteúdo viral? Bom, quando a gente fala de conteúdo viral, qualquer conteúdo pode ser viral, né? Uma propaganda, por exemplo, que não tenha nada de meme ou de trend, ela pode se viralizar, e às vezes até por causa de uma polêmica, né? E esse é um ponto até interessante de marketing que a gente vai falar mais para frente. Mas o que é importante lembrar aqui? Esses memes e em alguns aspectos de trends, eles também podem ser objetos de direito de propriedade intelectual. Por exemplo, o direito de imagem, você está falando de uma foto de uma pessoa, né, em muitos casos dos memes. Ou, às vezes, você está falando de um personagem, que é usado, um personagem de um filme, um personagem da literatura. Você pode ter direitos autorais do fotógrafo, direitos autorais de quem fez de quem criou o meme, né? Alguém fez o primeiro meme ali, que tinha alguma frase, alguma coisa. Pode ter músicas, às vezes quando a gente fala de trend, você tem uma música tocando, às vezes você tem uma coreografia. Coreografia é uma obra protegida por direitos autorais. Então, e quando tem direito, você precisa de autorização. Então, esse é um ponto que é bastante importante. E eu até nem falei expressamente quando a gente falou de imagem, mas vale para cá também. Não e o Bernardo também acabou de reiterar, não é porque está online ou não é porque está público que aquilo está disponível para uso. Né? Então, não é, por exemplo, que tem uma foto minha no site do escritório que alguém pode pegar e me colocar numa propaganda, por exemplo, de uma empresa de telefonia. Né? As autorizações, elas são específicas para determinado fim. Então, é aquilo, não é porque achou online, ou não é porque achou num banco de dados que pode ser usado livremente. Sempre vai ter que analisar qual é a autorização para aquilo estar ali, se aquilo pode ser usado. Mas aqui tem um ponto interessante. As ideias, elas não são protegidas por propriedade intelectual, por direitos autorais. Aqui é aquilo que a gente falou, é a expressão da ideia. Então, esse exemplo é o mais bobo, mas assim, história de uma menina que se apaixona por um rapaz, e aí as famílias são inimigas, e todo esse plot Romeu e Julieta não é o enredo que está protegido. Seriam os personagens, a escrita daquela história. Isso é essa tangibilização, né, essa concretização da ideia que é protegida. Então, isso quer dizer que, se eu quiser escrever de uma outra forma, com outros personagens, em outro lugar, uma história de amor que as famílias são inimigas, eu posso? Posso. Claro que a gente tem que lembrar que marketing, a gente lida com criatividade. Criatividade sempre vai levar a gente para uma zona cinzenta e uma zona de limites tênues.
Então, não vai ser preto e branco, a gente não vai conseguir dar respostas, o jurídico, né, não vai conseguir dar respostas 100%, nem o judiciário, né, na hora que for analisar eventual problema, a gente sempre vai ter argumentos para os dois lados, mas é interessante a gente pensar nisso, a ideia não é protegida. Então, eu vou dar um exemplo aqui, Bruno Mars, aquele vídeo famoso dele cantando a música Come to Brazil, dançando na rua. Aquilo viralizou, então teve muita gente que usou aquilo, né, com o Bruno Mars chegando na empresa, com o Bruno Mars chegando na padaria, e aí muito da ideia era, mas viralizou, todo mundo usa, eu posso usar? Bom, se vai usar ou não é aquilo, né? A pessoa ou pode fazer sentido do ponto de vista do marketing, mas tem que lembrar que ali tem vários direitos. Tem o direito de imagem do Bruno Mars, tem o direito autoral sobre a música, sobre a composição, sobre a execução, sobre quem fez o vídeo. Né? Então você tem direitos ali que não deixam de ser protegidos só porque eles estão disponíveis online ou porque eles viralizaram. Agora, mas e se eu quiser criar a minha própria música e sair andando no meio da rua, é, trocando cenários e tal? Bom, isso aí é a ideia. Né? Na medida que eu não tiver replicando aquilo ou postando o que o Bruno Mars fez, a gente pode ter argumentos para defender que não, eu estou fazendo a minha própria, é uma outra obra, é a minha própria obra. E aqui, isso até foi um dos pontos que a gente, quando deu uma pesquisada para atualizar um pouco aqui vocês na apresentação, a gente viu um número de condenações por uso indevido de meme ou de conteúdo viral. Então, assim, Glória Pires, com o famoso Não Posso Opinar, ganhou um processo foi com uma empresa que usou, era uma empresa de educação, se não me engano, que usou o meme e não tinha autorização para usar a imagem dela. Também, a Anitta recentemente foi processada por uma dançarina, porque ela usou um vídeo que viralizou para divulgar um álbum dela. E aí, também, não tinha autorização das dançarinas, então também foi processada. Também condenação por uso de foto, alguém pegou uma foto e gerou um meme. Isso tem muito a ver que, às vezes, né, a pessoa está na rua, por exemplo, tira foto de alguém, está numa posição engraçada, está fazendo algo engraçado. Manda para um, manda para o outro, aquilo vira um meme, aquilo viraliza. Tem uma pessoa ali por trás, tem um direito de imagem ali que, sem autorização, não poderia ter sido utilizado. E o caso do Nissin Orfale, que já é vintage, já é bastante antigo, mas o que aconteceu? Teve o vídeo, né? O vídeo viralizou, as pessoas começaram a fazer conteúdos relacionados e eles também conseguiram tirar do ar os vídeos sobre ele. E aqui também tem uma questão muito importante que é menor de idade. Né? Acho que é cuidado redobrado quando a gente está falando de menor de idade. Então, tem muito meme que viraliza com criança, né? E isso tem que tomar um cuidado redobrado, né? Essa autorização, ela, a legislação, né, tem uma proteção ainda maior para a criança. Então, quando você tem, por exemplo, você precisa ter autorização dos responsáveis legais pela criança, quando você for fazer uma campanha com ele, tem, inclusive, quando é uma campanha publicitária, né? Um vídeo, alguma coisa, tem alvará, tem licença, tem uma série de coisas que você precisa tomar cuidado, precisa ter comprovação de que a criança está indo na escola, tem uma série de requisitos, né, para esse tipo de campanha, que também precisa ser atento. E aqui, só para conversar um pouco com a IA, que o Bernardo comentou, né? Hoje em dia, muitas dessas trends, desses memes, eles vêm do uso da inteligência artificial. Então, tem uma série, tem essa Memes Baby, que foi usar para recriar crianças. Olha isso, geralmente tem ali a Jojo Todinho bebê. Eu nem sei se foi ela que fez aquilo, né? Então, possivelmente foi alguém que colocou uma foto dela, usou a inteligência artificial para gerar essa nova imagem. Então, você tem muitos direitos relacionados. E hoje em dia, a maioria dessas discussões sobre esse uso ainda estão no plano da polêmica. Né? Então, teve aí, no caso dos estúdios, se eu estiver falando errado, gente, desculpa, Ghibli, vou no Ghibli, porque eu acho que vai ser mais seguro. Que a própria OpenAI recuou em algum momento e resolveu tomar uma abordagem conservadora para evitar problemas com direitos autorais, porque teve uma discussão. Eu posso criar personagens com o mesmo estilo dos personagens do estúdio, né, que foi o que aconteceu há algumas semanas. Agora, também que é bastante interessante, que a gente volta aqui para a zona cinzenta do marketing. Paródias. As paródias, elas são uma releitura, né, muitas vezes cômica, satírica de uma obra existente.
e elas são livres. O direito autoral, a lei de direito autoral permite paródias, desde que elas não sejam reproduções, verdadeiras reproduções da obra originária e que não impliquem em descrédito. Então, aqui, essa ideia de reprodução, por exemplo, naquele caso do Tim Maia que eu mencionei, quando a justiça analisou, ela até analisou um argumento de paródia, que era, não, mas quando colocou as frases da música, era uma paródia. Falaram, não era uma paródia, é uma reprodução. Não teve um elemento ali criativo, não teve uma releitura, foi simplesmente uma reprodução. Então, tem que tomar cuidado com isso. E outra coisa é não ter um descrédito, né, da obra original. Então, você tem aí, coloquei esse exemplo aí só, que é a releitura, né, de O Grito da obra, com ali o Bob Esponja, o Lula Molusco, e aqui, inclusive, um ponto, né? A gente não poderia fazer isso se a gente não tivesse também os direitos sobre Lula Molusco, Bob Esponja e Patrick, porque eles são personagens também protegidos por direitos autorais. Bom, o que tem uma discussão muito importante sobre paródias, que é a possibilidade ou não de utilização para fins comerciais, que tem tudo a ver com marketing e publicidade, né? Eu posso fazer uma paródia, então, de uma obra reconhecida em uma propaganda? Seria algo seguro? Bom, vou deixar esse caso aqui que ficou bastante famoso em evidência para cada um tirar talvez as próprias conclusões. Mas é um caso que foi efetivamente julgado. A gente até teve algum envolvimento nesse caso um pouquinho mais para trás, e que é muito interessante, né? E nesse caso foi uma decisão importante do STJ, no sentido de que a lei de direitos autorais não traz como requisito que uma paródia não tenha finalidade lucrativa ou comercial. Ou seja, aqui foi entendido que essa campanha era lícita. Ela fez uma paródia, tinha os elementos, não era reprodução, ela não estava em descrédito da obra original e que ela poderia ser utilizada. Então, assim, de novo, é uma zona cinzenta, mas é algo que vale a gente pensar sobre essa possibilidade. Domínio público, vou falar muito rápido para a gente já passar para o próximo, são as obras que não têm mais direitos autorais patrimoniais. Então, já passaram ali no Brasil 70 anos do prazo do direito autoral, e aí você vai ter aquela obra que qualquer um vai poder utilizar. Então, vamos colocar Romeu e Julieta, né? Eu posso fazer a minha própria versão de Romeu e Julieta, eu posso usar, eu posso reproduzir, eu posso adaptar, não preciso pedir autorização para ninguém, porque Shakespeare já morreu há muito mais de 70 anos, e eu consigo usar. Foi o caso do Mickey, todo mundo já deve ter visto essas discussões no começo do ano passado, né? Agora eu já estou até confuso se foi esse ano ou se foi ano passado. Mas que tinha aquela questão, não era qualquer Mickey, era essa versão do Mickey específica que estaria em domínio público, poderia ser usada. Então, tem que lembrar isso, ter certeza que algo está em domínio público, não é só porque está online, não é só porque está disponível. E, mesmo nesse caso, a integridade da obra e os direitos de autoria, né, do autor, de saber quem foi que fez aquela obra, devem ser preservados. Agora eu vou chamar, já estamos no finalzinho, vou pedir uns minutinhos a mais para vocês. Vou chamar o Lucas, também nossa área de IPI, que fica muito, inclusive, com a parte de disputas, que tem tudo a ver com esse ponto que a gente vai falar aqui do Google Ads, que tem sido uma disputa que a gente tem visto aí vários casos ultimamente. Então, Lucas, por favor, obrigada. Obrigado, Lu. Obrigado a todos que estão participando. A gente tem cerca de 100 pessoas participando, a gente fica bem feliz com a participação de vocês. Tem algumas perguntas bem interessantes ali no Q&A. Se não der tempo de abordar todas aqui ao vivo, a gente promete que vai responder a cada um de vocês por escrito, mas quem sabe a gente consegue ainda. Sobre Google Ads, a gente não poderia fazer um evento, né, sobre marketing e propriedade intelectual sem abordá-lo, né, porque a gente sabe que hoje boa parte do orçamento, né, das empresas, das equipes de marketing das empresas, e muitas vezes com o apoio de agências de publicidade, ela é voltada para o uso dessa ferramenta, né, que ganhou muita importância, né, hoje em dia. E tem uma discussão já de longa data sobre o uso de marcas de concorrentes como palavras-chave no Google Ads, né, como para basicamente veicular anúncios, né? Então, seria o caso, por exemplo, de um escritório de advocacia adquirir como palavra-chave o termo Madrona, para que se alguém fosse procurar pelo nosso escritório, aparecesse um anúncio, né, antes do nosso site, ou em destaque ali, direcionando aquela pessoa para um outro escritório.
Essa é uma prática que é discutida, né, em vários países, não só no Brasil, mas a gente queria chamar a atenção para o fato de que no Brasil tem uma jurisprudência bastante consolidada que considera que essa prática configura concorrência desleal e infração de marca. Então, tem inclusive enunciados, né, do TJSP, do Tribunal de Justiça de São Paulo, que significa que são, digamos, um entendimento pacificado para, já depois de julgar em vários casos, entendendo isso, e a gente já também começa a ter alguns casos já julgados pelo Superior Tribunal de Justiça nessa linha. Então, o Google, por outro lado, continua defendendo, em vários casos, que a prática seria ilícita, então o tema continua controverso, mas é uma prática que a gente pode considerar assim, de risco relevante, fazer a aquisição de palavras-chave de concorrentes. A gente tem algumas disputas, né, que a gente atua aqui no escritório nesse tema, e também muitas discussões extrajudiciais. Então, esse é um assunto que a gente queria só comentar brevemente, mas em razão do tempo, eu vou devolver para a Lu prosseguir. Obrigada, Lucas. A gente está vendo várias perguntas super interessantes, então eu vou passar muito rapidinho aqui por esses próximos, só para a gente saber que são temas interessantes e, como o Lucas falou, a gente vai compartilhar com vocês. Publicidade comparativa. A minha percepção é que isso era mais comum um pouco, assim, principalmente nos anos 90, era muito comum ter publicidades comparativas, nos casos do Bombril. Hoje ainda existe, mas talvez a gente não veja com tanta frequência assim, como nesse caso aí da Samsung, que tem ali a comparação da especificação Samsung e especificação do iPhone, do Galaxy do iPhone. Ela é uma comparação entre os produtos e serviços, né, entre anunciante e concorrência, ela não é proibida, mas o uso tem que ter atenção, né? Então ela sempre tem que ser objetiva, ter uma base válida para comparação, não pode ter viés depreciativo da marca de terceiro, e alguns exemplos que a gente pode dar, teve esse caso da Rayovac, que falava que durava tanto quanto a Duracell, mas tinha um preço melhor, foi processada, e o caso foi julgado improcedente. Então, o entendimento foi de que a publicidade era lícita, porque você tinha ali parâmetros objetivos, de fato, tinha a mesma duração, tinha pesquisa, né, análise para isso, e o preço era menor. E esse caso, que é um pouquinho diferente, mexe um pouco com o slogan também, que era o Coco Bambu, que fazia propaganda falando que era o melhor restaurante do Brasil. O Outback chegou a questionar isso tanto no CONAR quanto na Justiça, e o entendimento no final foi que que Coco Bambu poderia utilizar o melhor restaurante do Brasil, porque de fato tinha sido eleito em alguns rankings que ele mesmo mostrava como o melhor restaurante do Brasil. Então, assim, aqui de novo, parâmetros objetivos e sem depreciação de outra marca. Esse tema já daria para a gente fazer um evento inteiro sobre ele, que é o marketing de emboscada. Não queria deixar de falar, porque ano que vem aí tem Copa do Mundo, futebol feminino, a gente está tendo muitos grandes eventos, inclusive shows, Copacabana. Então, isso tudo, a gente sempre tem muito exemplo de futebol, mas vale para qualquer grande evento, que é uma empresa que não é patrocinadora do grande evento, se associa ali, tenta se associar àquele evento. Então, é o marketing de emboscada. Ele vai tanto por associação, quando eu sei que está tendo a Copa do Mundo, e aí eu tento utilizar ali os elementos que remetam aquilo, e intrusão, que é quando efetivamente, no caso da imagem aí, no meio de um jogo da Copa, por exemplo, eu tenho, não sei se vocês vão lembrar, as mulheres de laranja que levantam para poder fazer referência a uma cerveja, e aquilo ali, mesmo dentro do cenário dos jogos. E o marketing de emboscada, ele geralmente fica na zona cinzenta mesmo, assim. Então, não tem muito uma condenação, por exemplo, nesses casos que eu vou mostrar aqui, não tem discussão, mas ficou aquela coisa, será que era marketing ou será que foi coincidência? O batom da Marta, por exemplo, ela jogava com batom roxo, que aí todo mundo ficava, por que você tá jogando com batom roxo? É o batom da Avon. E aí já faz aquela remissão à marca. E o caso do Neymar, da cueca, que às vezes levantava assim no meio do jogo, ou na hora de comemorar levantava a camisa e tinha ali a marca da cueca bem exposta. E outros também, que também, na maioria dessas leis específicas, né, que regulam, então, por exemplo, a Lei Geral da Copa, que regula aqueles eventos, ela tem muitas vezes perímetros ao redor da área em que o evento é realizado, em que quem não for patrocinador não poderia anunciar. Então, esse caso, por exemplo, é bastante engraçado, que todo mundo sabe qual é a marca, né, pelo jeito que o anúncio foi feito, mas que falava assim, desculpa, a gente não pode mostrar o nosso logo, mas a gente está a 100 metros para lá. E, obviamente, fica bastante claro de quem eles estão falando, né?
E aqui é importante que tanto nessas leis específicas quanto no Código de Ética do CONAR há previsões relacionadas ao marketing de emboscada. Então, isso tem que ser também levado em consideração na hora de decidir fazer uma abordagem dessa. Claro que não é proibido, né? Assim, a princípio, você usar determinadas cores, por exemplo, só porque é Copa eu não vou poder usar verde e amarelo, só porque é Copa eu não posso falar de futebol. Bom, isso tudo vai estar numa zona cinzenta e vai depender bastante do contexto fático ali de como essa publicidade foi feita. E por último, só lembrar aqui que quando a gente fala de promoções e concursos, existe uma regulamentação específica. Distribuição gratuita de prêmios precisa de autorização. Então, na hora que eu vou fazer um sorteio, vou fazer uma promoção, vou distribuir barras de ouro, tudo eu preciso tem toda uma regulamentação de que tipo de prêmio eu posso dar, o registro, né, no Ministério da Economia, na SECAP, isso tudo, então tem um processo específico para isso. Os concursos que são exclusivamente culturais, artísticos, desportivos ou recreativos, eles não precisam de autorização, desde que algumas condições não sejam observadas. Então, por exemplo, se for um sorteio, mesmo que seja exclusivamente cultural, eu preciso de autorização. Se eu tenho ali o vínculo à minha marca no nome do concurso, por exemplo, Concurso Cultural Madrona Advogados, aí eu também já tenho eu já não consigo fazer isso sem a necessidade de autorização. Se eu estou vinculando a um evento específico, então tem ali todo um quadro que a gente precisa considerar quando estiver falando sobre concurso, que vale ter no radar, porque o processo de registro não é um processo complexo. Assim. Hoje em dia ele é feito online, você vai precisar de alguma documentação, precisa de uma prestação de contas, mas às vezes ele pode valer muito a pena para evitar que, por exemplo, as sanções sejam aplicadas. São sanções como impossibilidade, proibição de realizar promoção, né, que pode ser bastante não desejado pela empresa. Bom, acho que consegui falar um pouquinho aqui sobre esses pontos todos. Vamos tentar, para quem puder ficar mais um pouquinho, a gente endereça essas perguntas. Se a pessoa não estiver aqui, depois a gente conversa por e-mail também, mas queria aproveitar aqui para agradecer. Antes da gente entrar nas perguntas, a presença de todo mundo, a atenção, espero que tenha sido útil aí para vocês, que tenha sido pelo menos um pouquinho enriquecedor. Quem tiver qualquer dúvida, qualquer coisa, entre em contato com a gente, me adiciona no LinkedIn, me manda um e-mail, o Bernardo e o Lucas também estão super à disposição aqui, a gente vai ficar feliz em discutir, porque é um assunto que a gente acha super interessante. Eu acho que... Oi! Vamos então tentar estender um pouquinho para quem puder ficar e tentar responder umas perguntas que vieram. Como você estava falando, eu aproveitei para dar uma lida. Eu acho que a gente pode começar com a pergunta do Luiz. Deixa eu só ver como é que funciona. Gente, o Luiz nos pergunta o seguinte: em relação à música, se eu compro uma música pesquisada, ela está atrelada ao uso em uma obra específica ou eu posso usá-la em obras diversas? Essa é uma questão que sempre me perguntam. Eu entendo que está atrelado à obra audiovisual, mas aqui na empresa muitos pegam a trilha de outros vídeos feitos por nós para usarem em outras. Luiz, excelente pergunta. Para começar, é importante a gente atentar para o seguinte: a Lei de Direitos Autorais diz que os negócios relacionados a direitos autorais vão ser interpretados restritivamente. Então, onde que vai estar, muito provavelmente, a nossa resposta? No contrato de licenciamento. Se ele for silente, a interpretação vai ser sempre a mais restritiva. Então, se você foi lá e no contexto da negociação disse, eu preciso da música para usar na campanha tal, o mais seguro é interpretar que aquilo está limitado para o uso naquela campanha, naquele vídeo, naquela obra audiovisual. Então, ela não te permite usar quantas vezes quiser, para quantas finalidades quiser. Tinha até tem umas discussões bem interessantes, assim, tem um caso envolvendo a Veja e o Milor, que a Veja fez um compêndio de publicações de charges dos últimos, acho que 50 anos, quando a revista Veja fez algum aniversário, não sei se é 25 ou 50 anos, ou algum aniversário. Isso gerou uma polêmica bem grande, porque aquele uso, né, para fazer uma nova obra estava abarcada pelo contrato anterior, e aí a tendência é sempre interpretar restritivamente, tá? Então, fui lá, fiz o contrato, adquiri o direito, a não ser que o contrato diga, você pode usar em mais campanhas, em outras campanhas, em novos vídeos.
pelo prazo de tanto tempo, mais seguro é interpretar restritivamente. Mas a resposta, muito provavelmente, vai estar dentro do contrato de licenciamento. Ótimo, essa pergunta é muito comum. E tem um outro ponto também que eu acho que é legal, tem mais algumas perguntas que a gente vai endereçar. Vou só começar com essa da G1, que, que era sobre o uso, né? Uma obra protegida por direito autoral de terceiros para fins exclusivos de endomarketing seria considerado uso comercial? Acho que aqui tem dois pontos que vale talvez até a gente esclarecer, porque tem a ver com outras perguntas. Um esses direitos, o direito autoral, o direito de imagem, ele independe de ser comercial ou não. Então, esse é um ponto importante, só em geral, que esse direito vai existir independente do uso. Então, isso até conversa, vou até ultrapassar aqui com a pergunta da Gabriela, que era se isso tudo se aplica, né, que aplica a memes e trends, se aplica às figurinhas compartilhadas por WhatsApp. Se aplica, porque eu também estou fazendo ali um uso de imagem. Claro que a gente também tem que pensar no risco, né? Assim, se eu fiz ali uma figurinha e estou mandando para uma pessoa, ninguém vai ver, como que a pessoa vai ficar sabendo, vai me processar? Bom, risco é diferente de existência de violação ou não, né? Risco de ser pego, vamos dizer assim. Mas, a princípio, qualquer utilização de imagem de uma pessoa ou qualquer utilização de um conteúdo, ele requer, a regra é que ele vai requerer autorização. Então, acho que isso é importante a gente ter. O direito autoral tem algumas exceções, mas eu estou usando aquele caso, aquele pedaço, aquele vídeo numa aula que eu estou dando na instituição, para fins de ensino e tal. Isso aí tem algumas exceções, que a gente não vai entrar aqui porque não dá tempo. Mas, em geral, as figurinhas, elas podem sim, estariam nas mesmas limitações. E aí, quando a gente está falando, então, usar dentro do. Usar para endomarketing, se seria para fins comerciais, a minha resposta seria que depende. Acho que, Bernardo, você aceitou ou você quer fazer algum comentário? Não, eu concordo. Eu ia falar isso mesmo. Não, porque eu não vi aqui no Q&A. Eu acho que depende, né? Se aquele endomarketing, se a gente está usando, por exemplo, aquilo num local que tem para fazer uma publicidade da empresa, né? Estou usando aquilo ali para conscientizar os funcionários, estou usando aqui para mostrar, olha quantos rankings o escritório está, fica ali no lugar que os clientes passam. Eu acho que tem várias coisas que podem definir, não tem um conceito objetivo, tá? Para o que é comercial ou não, isso é bastante debatido dependendo do caso, mas eu acho que pode ser considerado, sim. Acho que tem um ponto aqui, assim, a tendência de que finalidade comercial seja sempre considerado um conceito abrangente. Então, ela é algum benefício econômico, não necessariamente financeiro. Então, ela pode ser de reputação, de disseminação da marca, inclusive internamente, de atração de talentos. Então, mesmo no endomarketing, é bem importante analisar com cuidado esse uso, porque ele pode ter, sim, uma caracterização de uso comercial, né? Então... Tem uma pergunta também da Marina, que é em relação a ter uma ação comercial, por exemplo, um supermercado, um dia de beleza, contratou uma modelo e o uso para divulgação interna. Mas alguém passou atrás, por exemplo, uma funcionária transitou, se seria necessária a autorização dessa pessoa e se seria possível embaçar, por exemplo, a imagem. Essa pergunta é super legal, inclusive tem jurisprudência sobre isso. A gente uma resposta jurídica que a gente tem que ir um pouco, entre aspas, pelo bom senso, né? Então, por exemplo, porque como é que você faz quando você está fazendo um filme, por exemplo, fotografia num ambiente externo, né? Às vezes tem muita gente no fundo ou alguém passa. A ideia é sempre que a pessoa tiver destacado ou muito perceptível, né? Você consiga reconhecer facilmente aquela pessoa. O ideal é que você obtenha a autorização dela se ela for de fato aparecer, né? Agora, se tiver muita gente, estiver de longe, está de costas, alguma coisa que você não consegue identificar aquela pessoa, ou não é o ponto focal ali daquela imagem que você deseja veicular, aí os riscos de você seguir sem essa autorização são bastante baixos, tá? Então, a regra seria um pouco assim, do quão em destaque aquela pessoa está. Né? Se ela está mais destacada, se ela está sendo um dos elementos principais daquela foto, vale a pena pedir autorização. Se está lá atrás, aí a gente consegue, tem inclusive jurisprudência que fala, não, tá lá atrás, você não consegue ver, ou tá, é um elemento muito secundário ali da foto,
Então, você não teria aí uma violação direta. E a questão do embaçar é até interessante. Eu entendo que sim. Eu entendo que você pode embaçar. Se você está desfocando de modo que você não consiga identificar aquela pessoa, não vejo problema. Acho que daria para fazer. É, Agora, também tem que ver qual é o embaçar, né? Mas se você embaça um pouquinho, mas continua dando para identificar quem é, aí eu acho que já seria discutível essa possibilidade. Você tem alguma outra opinião sobre isso? Não, eu super concordo. Tem aqui um conceito que assim dos locais de frequência pública, né? Qual é a tolerância para que o público está ali frequentando apareça em imagens? E isso vale para a gravação de um vídeo de TV, para um clipe, para uma ação comercial. E aí vem um critério que é realmente uma análise caso a caso. Aquela pessoa está em destaque, ela está no meio de outras pessoas, e eu acho que isso tudo vai ter que ser considerado. Eu concordo, assim, embaçar é uma medida segura, né, para prevenir riscos, mas há casos, inclusive, em que mesmo que a pessoa apareça ali ao fundo, que sem estar numa posição de destaque, que isso pode ser tolerado e não representar uma violação do direito de imagem. Acaba inevitavelmente sendo uma análise bem caso a caso, conforme o contexto da captura daquela imagem. Uma das jurisprudências que a gente viu foi, inclusive, num jogo de futebol. Tinha uma foto da torcida e uma das pessoas se sentiu violada. Mas a decisão no final do judiciário foi não dava para identificar ali, você estava no meio da multidão, É. você sabia que tinha fotografia sendo tirada, então tem vários elementos que vão agregando ali um pouco é, não, e até é importante, não é só porque você sabe, você viu a câmera e não reclamou na hora, é todo o contexto dos elementos, que esse, inclusive, naquele caso da academia, foi um dos argumentos que foi utilizado. Mas ela viu que estava tirando e não falou nada. Não é só isso, né? Tem vários elementos que se consideram no caso de uma violação. E a última pergunta que tem aqui, do Juliano, uma das grandes produções de Hollywood há alguns anos, arrecadou bilhões, foi Batman e Superman. Os dois personagens entraram ou estão entrando em domínio público. Eu posso, usando essas novas IAs, por exemplo, usar essas imagens, criar um filme, publicar na rede, monetizar, transformar em produto. A questão do domínio público, a gente tem que pensar, ela é bem literal. Então, a gente pensa, acho que o Mickey é o mais fácil da gente ver. Não é que eu posso usar o Mickey que tem hoje, eu posso usar só o Mickey daquele jeito que estava lá, o Mickey feiozinho, magrinho, aquele Mickey, e o importante, o Mickey só, no Brasil não entrou ainda, tá, gente? Depois a gente pode até, quem tiver dúvida, a gente conversa especificamente. Mas, então tem que pensar assim, o Batman e Superman, que nesse caso eu nem sei especificamente, tá? Então vou dar uma coisa mais geral. Se o Batman, aquele Batman que foi criado lá atrás, está em domínio público, aí daquele jeito, aquele personagem eu poderia utilizar para fazer ou aquele filme, então aquele enredo específico entrou, ok, aí eu poderia usar para fazer um novo. Mas tem que tomar cuidado com isso, né? Eu não vou poder usar um Batman com a cara do Batman de hoje, eu não vou poder usar o enredo do Batman e Superman atual. Tem toda uma preocupação que eu preciso ter de fato, usar apenas os elementos que estão em domínio público daquela forma. Exato, é como se fosse um recorte móvel, né? Então, aos poucos ele vai capturando e as obras vão entrando. E tem alguns aspectos adicionais, por exemplo, olhar para a questão de marca, né? Então, pode haver, a depender dos registros que estão lá, talvez eu não possa usar a marca, às vezes a logomarca, aquele símbolo, por, não pela questão dos direitos autorais, mas porque aquilo segue protegido por direito de marca. Então, é uma análise que tem que ser feita no conjunto e não significa que, como a Lu disse, entrou aquela criação original entrou em domínio público, que tudo que veio depois daquilo, ou os direitos que estão ali conectados, também caem, né? A proteção permanece para o que veio depois. Então, a análise também precisa ser feita com bastante cuidado. Esse ponto, inclusive, é super importante, eu não tinha mencionado, que o Bernardo mencionou, né? A proteção de direito autoral, no Brasil, ela é de 70 anos da morte do autor. Mas a proteção de marca, ela é de 10 anos que você pode prorrogar para sempre. Então, a cada 10 anos, você pode prorrogar. Então, eu posso ter um caso do Batman estar em domínio público, aquele personagem de 80 anos atrás, mas eu ter a marca registrada Batman para
entretenimento, e aí eu não vou poder usar o nome. Eu posso até usar o personagem, mas eu vou ter que chamar ele com outro nome. Então, todos esses elementos têm que ser considerados na hora de fazer esse tipo de uso. Mas obrigada, Juliana. Aliás, obrigada a todos que estão esperando aí até agora. Vou reiterar o agradecimento e falar que a gente está super à disposição se vocês quiserem conversar sobre mais algum tópico. Muito obrigada, gente. Um ótimo dia para todos. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau.